Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o Senhor pela nossa igreja, por cada um de vocês que se coloca nas mãos de Deus para fazer diferença nessa terra, né? E vamos compartilhar a palavra nessa noite, que o Senhor possa falar ao seu coração. E hoje nós também temos uma convidada para estar ministrando a palavra, a pastora Aline, que está aqui, vai estar trazendo a palavra hoje para nós. Que Deus nos abençoe e te use, Aline, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Tudo bem, gente? É bom estar com todo mundo. Estamos entrando aí também na live do Insta. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Acho que vocês perceberam que a conexão deu uma assim lá na casa da Bia, porque afinal nós estamos com internet nova também, né? Casa nova, internet nova, tá todo mundo desfrutando aí das bênçãos do Senhor. E que palavra maravilhosa, viu, Neto? Uma bênção. Obrigada por compartilhar sobre os benefícios, né? A gente tem a tendência de não olhar para os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, não é mesmo? Então, assim, o Alexandre me convidou para trazer uma palavra hoje, e é muito interessante que eu nem precisei pensar sobre o que eu ia falar, porque já tem um tempo que eu tenho algo vindo na minha mente, e eu até acabei compartilhando algumas vezes com ele, sobre o poder da unidade. E é isso que eu queria falar hoje com vocês, sobre o poder da unidade. E eu queria começar perguntando para vocês, né, fazendo vocês refletirem, o que é unidade? Né, para você, quando você pensa em unidade, o que você entende por unidade? A gente fala de unidade, a gente fala muito sobre isso às vezes, mas o que de fato é isso? Né? Unidade é algo tão importante que quando eu comecei a descobrir a importância da unidade, e eu não quero que você entenda essa palavra apenas para a igreja, né? Na vida da igreja, no contexto da igreja. Nós vamos falar sobre o contexto da igreja, mas eu queria que você olhasse para essa palavra e entendesse essa palavra no seu contexto da tua casa. A unidade ela é importante para tudo na nossa vida. Né? No seu casamento, um casamento sem unidade, ele está fadado ao fracasso, fadado ao divórcio. Né? A unidade é algo assim extremamente importante, e há poder na unidade. E o que, enfim, então é unidade, né? O dicionário fala que a unidade é a qualidade de ser um, né? O dicionário também diz que a unidade, além de ser a qualidade de ser um, fala ou único ou indivisível. Então, quando a gente está falando de unidade, a gente está falando de ser indivisível. A unidade é algo tão importante, mas tão importante, que Jesus ele pregou sobre muitas coisas. E eu não sei se você sabe, mas no livro de João, no capítulo 17, se você nunca leu esse texto, esse capítulo, é o capítulo onde Jesus ora. E Jesus ele pregou sobre muitas coisas, mas pela unidade ele orou. Ele clamou a Deus pela unidade. E lá no capítulo 17 do livro de João, eu vou trazendo a referência, se você quiser anotar, porque eu não vou esperar todos abrirem a Bíblia, tá? Eu já vou abrir, já vou ler, porque mulher tem tendência de falar muito, né? Então, se eu ficar toda hora pedindo para você abrir a Bíblia, nós vamos sair daqui 2 horas. Então, olha lá, no capítulo 17 e o versículo 20 e 21, esse capítulo inteiro é Jesus orando. Jesus está fazendo uma oração aqui. E ele fala, não rogo somente por estes. Jesus estava falando somente por estes quem? Por aqueles que estavam ali com eles, os seus discípulos, né? Aquelas pessoas que o seguiam. Então, Jesus está falando assim, olha, eu não estou orando somente por esses, mas eu também estou orando por aqueles que vierem. Sabe quem são aqueles que vierem? Eu e você. Então, olha
por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu estou orando por aqueles que vão crer em mim, né? Então aqui eu estou orando pelos discípulos, mas para aqueles que ainda nem existem, que ainda vão crer. Era eu, era você. E Jesus está orando o quê? Por mim, por você e pelos seus discípulos. Eu oro a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso aqui tem uma profundidade, uma chave, um mistério, que se a gente pegar, olha, a igreja ela vira um negócio imbatível. Né? Jesus, ele conhecia o poder que havia na unidade. Jesus está falando de uma unidade aqui, ele está orando ao Pai sobre uma unidade na vertical e na horizontal. Na vertical, quando ele fala assim, como és tu, ó Pai, em mim, quer dizer, o Pai em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que poderoso. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu prego, eu falo de Jesus, eu convido para ir para a igreja. Mas o mundo não está vendo ainda que Jesus foi enviado. Porque não caminhamos na unidade. Porque não caminhamos nisso que Jesus, além de pregar sobre isso, ele clamou ao Pai. Né? Então é algo importantíssimo. Então, qual é o poder, afinal, que a unidade tem? Né? Qual que é esse poder que existe na unidade? E aí eu vou falando uns versículos aqui, você vai abrindo, anotando se der, porque eu não vou realmente parar. Então, olha só, Deus, ele se move num ambiente de unidade. Você quer ver o mover de Deus? Você não vai achar o mover num ambiente dividido. Você não vai achar o mover de Deus aonde está um brigado com o outro. O mover de Deus, ele vai passear, ele vai acontecer aonde há unidade. A bênção de Deus vai recair aonde há unidade. Não estou inventando isso. Salmo 133 fala isso pra gente num capítulo assim tão conhecido que a gente já sabe até quase de cor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, naquele lugar de unidade, naquele lugar de comunhão, certo? Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, às vezes, a gente não entende porque a gente não é abençoado. Né? A gente vive num ambiente dividido, casais divididos, né? Casamentos divididos, dificilmente vão ver a bênção de Deus. Às vezes não entende porque não prospera, porque que tudo está dando errado. Falta unidade. A Bíblia está falando, olha, é ali na unidade que vai escorrer o óleo e é aonde eu vou ordenar, lançar uma palavra de bênção sobre aqueles que estão andando em união. Ó, quão bom e quão suave. Né? O prazer. Você como pai e mãe, né? Eu sou mãe, mas como pai, como mãe, quando a gente se deleita no filho, há um prazer imenso de abençoar. E é assim Deus, quando nos vê filhos, né, unidos. Então, Deus se move no ambiente de unidade. Outra coisa, o derramar do Espírito Santo acontece no ambiente da unidade. Né? Ali em Atos 1,14, a Bíblia diz assim, que todos eles, a igreja, aquelas pessoas salvas, perseveraram unânimes em oração. Esse texto, passa mais um pouquinho, precede, né, Atos 2, aonde a gente vê a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Né? O Pentecoste veio, e não veio num ambiente dividido, não veio num ambiente hostil, frio.
O Pentecoste veio, derramado o Espírito Santo veio num ambiente de perseverança e unidade, unânimes, né? Em oração. Olha que interessante, a gente acabou de orar pela minha tia. E nós oramos juntamente com o meu tio. Eu tenho visto, né, a minha família, a gente está num grupo agora que uma das minhas primas criou para estar orando pela minha tia, para estar fazendo um update sobre ela. E eu tô vendo todo mundo se movendo através, né, por conta disso. Então, olha que interessante, às vezes as famílias brigam, se espalham, um vai para lá, um vai para cá, mas aí acontece alguma coisa e a gente junta, né, se une, não, vamos para um bem maior. Então isso aqui vai acontecer. A unidade tem esse poder, né, de fazer as pessoas se mexerem, mas muito mais do que isso, né, é através da unidade que o Espírito Santo é derramado, não é? Então a gente vê isso em Atos 1:14. Outro texto que eu queria falar com você. Qual é o poder da unidade? Aonde está esse poder? A Bíblia fala que quando Deus olhou lá do céu, lá no livro de Gênesis 11, se você ler o versículo 1, Deus ele olha lá do céu e fala, opa, o que está acontecendo lá embaixo? Deixa eu dar uma olhada. Tinha uns camaradas construindo uma torre. E esses caras, né, falavam a mesma língua, eles tinham o mesmo pensamento e eles falaram, vamos construir uma torre. E eles tinham um objetivo em comum, construir a torre. E que essa torre ia chegar lá no céu. Quando Deus olha aquilo, ele fala assim, opa, vamos confundir a língua deles e vamos descer lá. É engraçado que Deus fala desçamos, né? Porque sempre no plural, e eu imagino que já é com Jesus, que é com os anjos, desçamos lá, vamos dar um jeito nessa bagunça. Sabe por quê? Porque eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Quando você anda em unidade, dificilmente haverá restrições para aquilo que você intenta fazer. Mas não é que é você, é vocês, porque para ter unidade você não está sozinho, certo? É no plural aqui, vocês. Então, até para algo que era negativo, até para algo que era ruim, né? Porque qual que era o objetivo de construir uma torre que ia subir lá em cima? A unidade funciona. Entende? Porque a unidade funciona, até se você for usar ela para o mal. Há poder na unidade. E a gente precisa aprender isso. Casais, famílias divididas não vão chegar em lugar nenhum. Agora, se você quer ser bem-sucedido, se você quer construir algo, então você tem que aprender, né, a andar em unidade. E aí, na prática, eu pergunto, o que é ser um? Porque é muito fácil a gente falar, né? Não, vamos andar em unidade, a gente tem que andar em unidade, ser unido e tudo mais. Mas, enfim, o que é ser um? Eu queria que você pensasse. Se alguém quiser responder para ajudar, enquanto eu bebo água. O que é ser um? Ser um é ser parecido? Agora a gente é um, então a gente é tudo igual. Ser um é pensar igual e não discordar em nada. Unidade significa que a gente vai andar sem discordar. A gente pensa igual, a gente faz tudo igual, não discordamos. Isso é unidade. E aí, eu até comentei com o Alexandre recentemente, que eu lembrei de um exemplo que eu ouvi muito no passado sobre unidade. E que eu acreditava nesse exemplo e compartilhava ele com outras pessoas. Que a pessoa falava assim, todo mundo falava isso, né? Que unidade, que união é um saco de batata. Um saco de batata cheio de batata dentro. E que unidade é um purê de batata. Entenderam? União são as batatinhas lá juntas, mas quando entra no estágio da unidade é um purê de batatas. E eu sempre
achei, ai, que lindo, que exemplo legal, porque quando a gente é um purê de batata, a gente tá tão junto, misturado, tão amassado. Mas eu comentei isso com o Alexandre recentemente, eu falei, lembra daquele exemplo? Eu falei, não é real. A unidade não pode ser um purê de batatas. Porque num purê de batatas, você já não identifica mais quem é quem. Entende? Num purê de batatas, amassou tanto, ficou até gostoso, ficou até interessante. Mas eu não vejo mais o Neto no purê de batatas. Eu não vejo mais a Vanessa. Eu não vejo a Bia. Eu não me vejo. A gente virou algo uniforme. Então eu pensei, qual é um exemplo? Que exemplo eu usaria para a unidade? O único que foi deixado para nós na Bíblia. E o mais perfeito, que é um corpo humano. Não tem outro exemplo que não seja o nosso corpo. Entende? O nosso corpo é a descrição, é por isso que Jesus fala que vós sois meu corpo. Corpo de Cristo nós somos. Porque é o exemplo mais perfeito de unidade que se pode achar. A minha cabeça é completamente diferente do meu pé. A minha orelha, ela tem uma função completamente diferente da minha mão. Porém, quando eu acordo de manhã, eu não consigo deixar minha mão na cama e fazer outra coisa. Tem vezes que eu até gostaria de deixar minha cabeça. Eu queria falar assim, cabeça, fica dormindo mais, você precisa descansar. E o corpo vai lá fazer o que precisa fazer. Fazer isso. Porque, na verdade, para o propósito do levantar, que é fazer o dia acontecer, é acordar e vamos lá, tem muita coisa para realizar aí, para desenvolver, para produzir, aí eu preciso do corpo todo. E aí vai todo mundo junto, entende? Mesmo diferente, mesmo assim, às vezes um tá mais cansado, não é? Às vezes você acorda com dor na perna, por quê? Usou muita perna ontem, né? Os homens que às vezes trabalham com seus joelhos, se pudesse deixava o joelho descansando e ia trabalhar sem, mas não dá. Então o maior exemplo de unidade é o corpo humano, que trabalha em perfeita harmonia com todas as diferenças e funções que ele tem, não é? A função da mão é diferente, do dedo do pé, do olho. Hoje eu até estava lendo que o dedinho do pé, não sei se é verdade, a gente não pode acreditar em tudo que a gente lê, ainda mais hoje em dia, né? Na internet. Mas diz que o nosso dedinho do pé, ele é essencial para o nosso equilíbrio. Então pensa, nem sem o dedinho do pé você pode ficar. Eu fiquei até pensando, um dia eu vou dobrar o dedinho do pé para ver se é verdade. Mas o corpo, então, aqui é o nosso maior exemplo. Jesus, ele dá o exemplo do corpo, falando assim, olha, vocês são, igreja, vocês são o corpo de Cristo. E esse corpo tem que funcionar, esse corpo tem que andar junto. E por mais que, às vezes, você não quer carregar o corpo todo, você não tem opção. Você anda para um propósito. Então, unidade não tem a ver, né, com sermos todos iguais, todos parecidos, e sermos massificados, morrermos na nossa personalidade, nas nossas características, porque agora eu faço parte dessa igreja e eu preciso, não, aqui não pode, não, agora eu sou igual ao pastor, eu vou falar igual ele, eu vou vestir as roupas que ele veste. Casais, que bom que a sua mulher é diferente de você. Né? A gente até fica parecido no casamento. Tem gente que fala que eu e o Alexandre se parece. Eu acho que eu sou mais bonita, mas o povo fala que a gente se parece às vezes. Mas apreciem as diferenças, porque sem elas, e aí, como é que faz? Imagina só se eu fosse igual ao Alexandre. Né? Imagina só se, não, agora eu não tenho mais cérebro, eu não posso mais pensar. Não é assim que funciona, né? Essas diferenças, elas são úteis. E unidade não tem a ver em ficar igual. Unidade não tem a ver com você não ter mais opinião, em você pensar um pouco diferente, né? Unidade vai além. Unidade tem a ver com propósito. Entende? Então, um casal, vocês estão unidos não porque
agora, para eu ser feliz, ele tem que mudar. Ele precisa ficar do jeito que eu sou. Porque eu sou uma pessoa assim, porque eu sou assim. Então, ele tem que ser igual a eu. Não. Vocês têm um propósito em comum e os dois precisam crescer e melhorar, mas sem querer transformar o outro numa cópia sua. Porque se você quisesse uma cópia sua, você tinha casado com uma pessoa do mesmo sexo que você. Eu acredito que você não quer fazer isso. Não é? Às vezes as mulheres esperam uma sensibilidade do homem que só a mulher tem. Às vezes o homem espera da mulher algumas atitudes e algumas coisas que só o homem tem. Se sua mulher demora muito para sair, se maquiar e tal, poxa, que bom, você casou com uma mulher. Não é? Unidade, ela tem a ver com um propósito. E não em deixar pessoas serem nossas cópias, mini cópias de nós. Mas as pessoas serem quem elas são. Serem quem elas foram criadas a ser. A minha mão foi criada para ser mão. Ela nunca vai conseguir ser olho. Entende? Mas ela tá aqui, eu preciso dela. E o propósito qual é? É eu acordar de manhã, é eu realizar as minhas tarefas, cozinhar, fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Né? Então, nós podemos discordar. Se nós estamos falando de unidade, a gente pode discordar? A gente pode. Né? Às vezes as pessoas se reprimem. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada porque eu posso discordar. Você pode discordar. É saudável você expor a sua opinião, o seu pensamento. Mas no final das contas, e eu custei um pouco aprender isso, principalmente no casamento. Quero que você sempre pense na igreja, que você pense no seu casamento, porque são áreas que você vai aplicar essas verdades. Eu custei a entender que dava para, no final das contas, mesmo sem concordar com aquele jeito de fazer, com aquela forma, dá para entrar em concordância, entende? Às vezes você não vai concordar com tudo o que o seu cônjuge faz. Às vezes você não vai concordar com tudo o que o seu pastor fala. É óbvio que se ele falar heresia, realmente aí tem que pegar a Bíblia e dar na cabeça. Mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente pega uma coisinha pequena e fala, e aí fica guardando, porque a gente entende que unidade é não dizer que eu não posso ter opinião. Não, você pode, com amor, com gentileza, com graça. E se a sua opinião não for bem aceita, então vamos entrar em concordância sobre isso? Eu custei a aprender isso no meu casamento. Muitas vezes o Alexandre chamava minha atenção e falava, se a gente não tiver concordância, não vai. Por quê? Porque eu não abro mão. E aí, se o outro não abre mão, e aí no final das contas, peraí, vamos pôr um pouco de sensatez e vamos pensar, mesmo que eu acho que deveria pintar o carro, a parede de cinza, mas realmente o bege, talvez para esse momento, então vamos ceder, vamos, né? Não é ser uma pessoa tonta, mas entrar em concordância. Vai ter momentos que a gente precisa entrar em concordância. Exemplo é a gente que está aqui, né? O pessoal que mora aqui nos Estados Unidos. Às vezes o próprio casal tem questões que, eu quero ir embora para o Brasil. Não, eu quero ficar. E como é que faz nesse caso? Né? É sentar, é orar, é conversar e no final das contas entrar em concordância. E uma vez que a gente entra em concordância, a gente não fica mais falando, jogando na cara, não azeda o coração, né? Questões da igreja, às vezes a gente azeda o coração, né? Criamos aí o logo da igreja. A gente sabe que não agrada. Aqui em casa mesmo a Júlia não gostou. Não agradou ela. Mas como é que é muito difícil achar coisas que vão agradar todo mundo o tempo todo. Então, assim, a maioria gostou, a gente acha que tem a ver com aquilo que, né, com a história da igreja, como aquilo começou, como tudo aconteceu. Então, vamos entrar em concordância que talvez esse é o melhor para nós para esse momento. Esse é o logo da igreja. Vamos entrar. E aí, limpa o coração, né? Então, a gente não precisa concordar sobre tudo, mas nós precisamos entrar em concordância. Nós podemos ser diferentes? Podemos ser diferentes, como eu já falei. A Bíblia fala em Gálatas 3:28 que não há judeu, nem grego,
nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quer dizer, nós podemos ser diferentes porque, na verdade, o que Cristo está olhando para nós, quando Deus olha para nós, e nós já estudamos aqui, quando falamos sobre graça, é que quando Ele olha para nós, Ele não está olhando se o seu cabelo é de uma cor, se você é brasileiro, se a sua cultura é assim, se você fala mais alto, se você fala mais baixo, se você é extrovertido, se você é introvertido. Quando Deus olha para você, é simples, Ele vê Cristo em você. E assim, é isso que é o que nos torna unidos. As nossas diferenças, elas vão só contribuir para que o propósito seja alcançado na nossa vida. Então, nós podemos ser diferentes? Podemos ser diferentes. E ainda assim andarmos em unidade. Podemos, às vezes, discordar e andarmos em unidade, né? Agora, algumas vezes, nós deixamos um poder oposto operar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso casamento. E qual poder é esse? É o antônimo da unidade. E você sabe qual é o antônimo da unidade? É a divisão. Então, aonde tem divisão, é um fracasso. Não sei se vocês conhecem, né, histórias, mas eu conheço muitas histórias de pessoas que estavam casadas e aí se divorciam. E a vida vira, assim, financeiramente um problema, porque aí o que acontece? A pessoa morava numa casa muito bacana, mas ela resolveu se divorciar. Ela tem que vender a casa e fazer o quê? Dividir os bens. Dividir os bens. E aí começa a divisão, divide os filhos, né? Um final de semana o filho é meu, outro final de semana é do outro. Então, o antônimo de unidade é a divisão. E a divisão, ela sempre causa prejuízo. Ela causa prejuízo na vida da igreja, ela causa prejuízo dentro da nossa casa. Pais que não têm unidade na educação dos filhos causam prejuízos na vida dos seus filhos. Não é? Empresas que têm sócios com espírito completamente faccioso, não abro mão. Começa a acontecer a divisão e aí o estrago é horrível. A divisão traz estragos horrorosos. Jesus um dia falou que um reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida, ela não vai prosperar. E quando eu falo casa, eu estou falando aqui de todos os aspectos da nossa vida, né? O livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, fala assim: onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, o que é um sentimento faccioso? O que é uma facção? Né? Se você procurar no dicionário, vai estar escrito assim, que facção, uma dos significados é que a facção é um grupo dissidente de um partido. Quer dizer, tá todo mundo ali andando num lugar. Aí uma pessoa vira e fala, opa, acho que aquele jeito é melhor. Aí ela vai lá e fala pro outro, um grupo grande forma um outro grupinho e dali começam as facções. E Tiago está dizendo assim, olha, aonde há um sentimento faccioso, de divisão, facção são partes, né? Frações, aonde há esse sentimento, aí vai haver confusão e toda espécie de coisa ruim. Então, aonde eu não me vejo fazendo parte, porque isso acontece com quem não se vê fazendo parte. Mais uma vez eu vou dar exemplo de casamento, desculpa. Mas olha só, casais que têm contas separadas e não, que é meu, que é seu. Sabe? Cadê a unidade aí? Né? Vai dar confusão e vai dar brecha para entrar toda espécie de coisa ruim. Mas a hora que o casal entende e fala assim, gente, nós dois juntos, a gente vai explodir. A igreja é a mesma coisa. Enquanto você vem para essa igreja, enquanto você senta nessa igreja e essa igreja você não sente que você está nela, que você é dela, mas que você, sabe, um jogo de futebol aonde
Você nunca está jogando, mas você está sempre sentado na arquibancada. Você não faz parte. Aí vai começando. Isso eu faria de outro jeito. Não, eu não, sabe? Não se envolve. E aí daí vai começando a surgir pensamentos facciosos. E isso é ruína. A Bíblia fala que vai trazer coisas ruins e confusão, né? Então, olha só. Se você discorda de algo, seja no seu casamento, na sua empresa, com seu sócio, na igreja, no corpo de Cristo, se você discorda de algo, conversa, resolve, não deixa azedar o coração. Trata os problemas, né? Para que não haja divisão, né? A gente, às vezes, permite a ira e a contenda. Ira e contenda fala de pecado horizontal. A gente se ira com o outro, a gente cria contenda com o outro. A gente está sempre em problema com o outro. E aí isso vai trazendo o quê? Esse espírito faccioso, né? De olhar sempre com uma reserva para a pessoa. E não tratar esses problemas e deixar o coração ir azedando, até que virou bagunça total dentro de você. Né? Esquecemos o amor, deixamos de lado o amor, não é? Então, olha só, como nós, então, preservamos a unidade e ao invés de usar o poder da divisão, porque às vezes a gente não usa o poder da unidade, a gente está andando debaixo do poder da divisão e não prospera e não vai para frente. Mas como que a gente pode, então, preservar a unidade? Né? O livro de em Efésios 4, versículo 3. Eu vou abrir aqui porque eu não decorei. Se você quiser abrir, Efésios 4, versículo 3. Fala assim: rogo-vos, vamos desde o versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, olha que ênfase, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo está ensinando o que aqui pra gente? Que pra gente preservar a unidade, né? Aqui ele está falando do corpo de Cristo. Preservar a unidade do Espírito vai dar um trabalhão. Não vai ser fácil. Porque senão ele não falava assim, esforça-te diligentemente. Diligentemente é o antônimo de negligência. Diligência é fazer a coisa assim, bem, com toda a excelência do teu coração, bem preparadinho. Não, eu vou fazer isso aqui acontecer, né? Então, esforça-se diligentemente para preservar a unidade de espírito. Nós somos responsáveis por isso. Eu sou responsável por isso. Nós somos responsáveis pela unidade da nossa igreja. Nós somos responsáveis pela unidade da nossa casa. Não é? Nós somos responsáveis. É bíblico aqui. Esforça-te. Vai lá, preserva essa unidade. E ele ainda fala antes, olha, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, que não é... A gente lê essa palavra e às vezes pensa suportar vou ter que suportar aquela pessoa. Não, suportar é prestar suporte, é segurar ela, vou suportar aqui a garrafa, vai comigo. É assim que a gente preserva a unidade, na igreja e no nosso lar e dentro da nossa casa. Então, existe esforço para preservar e somos responsáveis por isso. E aí eu vou dar aqui alguns versículos, aí você vai anotando, né, rapidinho, e que vai te ajudar a preservar essa unidade dentro da sua casa e principalmente dentro do corpo. A Elaine escreveu aqui no Instagram, juntos somos mais fortes. E é verdade, tem uma frase que diz assim, que sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe. Então, como é que a gente preserva isso?
Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1, fala assim, olha, seja constante o amor fraternal. Constante. Eu gosto dessa palavra constância. Sabe por que eu gosto dela? Porque eu não era constante. Eu passei uma adolescência todinha sendo muito volúvel. Eu quero isso, agora eu não quero isso. Eu vou fazer isso, agora eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um curso, não, agora eu não vou fazer um curso. Não termina nada do que faz. Sabe, a palavra constância fala de uma coisa que começa aqui e termina aqui e ela vai, aí volta. Não para. Não para. E a Bíblia está falando pra gente assim, seja constante no amor fraternal. Ama o teu próximo. Ama com todo o teu coração. Ama aí o teu esposo difícil, a tua mulher complicada. Ama o teu irmão. Seja constante. Provérbios 22:11. Seja verdadeiro. Esse versículo fala: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Quem ama a sinceridade do coração. A pior coisa que tem é usar máscara. Ambiente de unidade não tem máscara. Não tem máscara. Então, máscara é só pro Covid, gente. Sabe? Usa máscara só para entrar no mercado. Mas quando a gente tá aqui junto, usa máscara também do Covid, tá? Porque senão eu vou falar que depois vai sair aí, viralizar. Pastora maluca tá falando que não é pra usar máscara, não. É pra usar máscara. Mas não usa máscaras para esconder quem você é. Ama a sinceridade. Ama ser quem você é. Isso é o maior valor que você tem. Não seja falso. Às vezes a gente, vê aí um sendo falso com o outro. Aquele sorrisinho. Num ambiente de unidade, não existem máscaras. Num casamento, não existe máscara. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô olhando pra cara do meu marido. Ele sabe exatamente quem eu sou. Não tem nada que não conheça. Nada. E a gente, como igreja, eu não tenho, assim, quem anda comigo sabe. Sou bem vulnerável. Se precisar chorar, eu choro. Se precisar falar que eu acho que eu fiz errado, eu falo. Aquilo ali eu acho que eu errei. Sabe, a vulnerabilidade, por muito tempo a gente usou essa palavra e achou que era errado. Mas, às vezes, ser vulnerável é até ser compassivo. Porque eu não quero que as pessoas que andem comigo achem que eu sou uma super-heroína e melhor do que todo mundo. Não sou. Tô cheia de problema. E não quero usar máscara nenhuma pra você. Quero aparecer aqui pra você e você saber que eu sou assim. Entende? E vamos andar junto. Porque a gente tem um propósito aí pra seguir, pra alcançar. Então, seja verdadeiro pra preservar esse ambiente familiar, pra esse ambiente de igreja, né? 2 Timóteo 2,16 fala assim: evite falatórios inúteis e profanos. Você quer preservar a unidade? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Falatórios inúteis. Às vezes eu até reflito um pouco sobre isso e eu falo, Alexandre, mas às vezes dá até a sensação que a gente vai acabar sendo gente muito chata. Né? Eu não acho que porque a gente anda em igreja que a gente tem que ficar, quando senta, vai comer uma carne junto, vai tomar um café junto, falar só de Bíblia, de café, falar só de Bíblia, falar só de coisas profundas. Não, vai ter momento que a gente vai brincar, vai ter momento que a gente vai relaxar, mas tem algumas coisas que não cabem mais. E essas coisas que não cabem mais, geralmente, elas destroem o ambiente. Elas acabam com o ambiente que, mesmo quando a gente está sentado brincando, ele tem que ser santo. Porque lá, sentado brincando, tem um monte de gente santa. Tem um monte de filho de Deus. Entende? Tem um monte de gente que carrega o DNA do Senhor. A gente está aprendendo sobre identidade, as mulheres, e uma das coisas cruciais é que você carrega o DNA de Deus. Deveria carregar a presença. Então, evita falatório inútil, porque isso vai preservar a unidade do corpo. Às vezes, casais chegam em casa e ficam o tempo inteiro falando mal do outro. E em vez de
sabe, preservar. Evita até dentro do seu casamento. Evita. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com aquilo que é profano, que não é de Deus. 2 Timóteo 2:23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engendram em contendas. Sabe o que isso quer dizer? Repele. A gente passa o repelente para quê? Para evitar o mosquito. Repele questões insensatas e absurdas. Então, às vezes, a gente traz coisas para o nosso meio, a gente traz para o nosso ambiente questões que não vão edificar, que são insensatas. E sabe o que isso vai gerar? Contenda. Vai começar a gerar contenda. Então, quer preservar a unidade? Cuidado com o que você fala, cuidado com as questões que você traz. Não que você não deva trazer as questões do seu coração, sim. Mas às vezes a gente traz coisa e traz por meio do corpo de Cristo e causa só prejuízo e ângulo, sabe? Provérbios 6, do 16 ao 19. Eu não vou ler tudo, mas eu tenho esses versículos assim, ó. Eles martelam na minha cabeça. São coisas que eu não consigo esquecer. Esse texto fala que existem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª, ele abomina. Então, você quer agradar a Deus? Você não vai fazer essas 6 coisas, e eu não vou ler para você essas 6 coisas, fica de tarefa de casa, mas a 7ª eu vou ler. Eu vou falar. Que é aquele abomina. É aquele que semeia contenda entre os irmãos. Isso acaba com a unidade. Isso acaba com a unidade do corpo. Isso acaba com a unidade da sua casa. Pior coisa mais feia que tem é uma mulher que fala mal do seu marido para todo mundo. A coisa mais feia que tem é um homem que fala mal da sua esposa para os outros. Tem um lugar certo se você está com problema no seu casamento para tratar. Tem um lugar certo se você tem problema com seu filho para você ir tratar. Não é para todo mundo. Não é semeando palavras e trazendo... eu não sei se você já teve experiência de alguém falar mal de alguém para você e você nem conhece a pessoa. E quando você conhece, você já vai até assim. Porque você já ouviu, já foi formado aquela opinião. Então, o Senhor, ele abomina. Ele não é que ele odeia. Ele abomina aquele que semeia contenda. Sabe por quê? Porque a contenda entre os irmãos produz a divisão. E produz exatamente aquilo que Jesus está clamando na oração dele, lá em João 17. Eu oro, Pai, para que eles sejam um. Aí vai o bonito crente que não perde um culto falar mal do outro, pro outro, da mesma igreja. E semear a contenda e a discórdia e a divisão. Não faça isso. Não faça isso. Né? Se você tem algo para falar de alguém, fala para essa pessoa. Tá bom? Assim você vai preservar a união da sua igreja. Filipenses 2, é onde a gente vai encerrar. E eu tô, antes das 9. Nós vamos encerrar aqui em Filipenses 2. Abre a tua Bíblia lá. Do versículo 1 ao 4. Nós estamos falando de unidade e estamos falando como preservar a unidade. Então vamos lá. Todo mundo abriu? Filipenses 2, de 1 ao 4. Fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então a gente encerra falando o quê? Que para a gente completar a alegria aqui,
do autor da carta de Filipenses, a gente precisa andar em unidade, sermos unidos de alma, né? Não fazer as coisas por partidarismo, não fazer as coisas por vanglória. Eu vou fazer lá porque eu vou ganhar o mérito, depois vão me agradecer. Mas fazermos por humildade, por serviço. Jesus fez isso por nós. Jesus não foi para a cruz por vanglória, né? Ele não foi para a cruz por partidarismo, mas ele fez por humildade. E olha, isso é uma chave. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você consegue imaginar o que seria da sociedade se nós nos tratássemos dessa forma? Superiores, o outro superior a nós mesmos. Se você olhasse para o seu marido agora, para sua esposa, e falasse assim, nossa, eu nem sou digno de estar casado com essa pessoa, porque olha, eu considero ele uma bênção, é muita bênção, e eu vou tratar ele assim. Você já pensou se a gente fizesse isso no nosso casamento? Neto tá rindo, porque ele já... A Fran já deve estar falando aí, Neto, eu não sou digna de você. Mas é uma realidade, é uma verdade. Se a gente tratasse o outro, seja nos relacionamentos na nossa casa, na igreja, com honra, honra é uma palavra que é algo que a gente precisa aprender sobre, né? A gente leu lá no livro de Provérbios, deixa eu voltar aqui, que quem ama a sinceridade do coração e se expressa com elegância, se expressar com elegância, será amigo do rei. Gente, eu vou gravar esse versículo e vou colar ele aqui amanhã na minha parede. Porque eu não tinha esse versículo. Eu tenho vários versículos encolados aqui, mas esse é muito bom, porque eu quero ser amiga da rainha. Eu tô assistindo The Crown, quero ser amiga da rainha. Mas sim, quem se expressa... Sabe o que é se expressar com elegância? Às vezes a gente se expressa com o outro com tanta rispidez, com tanta, assim, falta de respeito, falta de honra. Honra. Que não é só o pastor e a pastora que tem que ter honra. Nós temos que honrar uns aos outros, tratar com elegância, falar em amor, em elegância, em gentileza, não é? Considerando que o outro, quando eu for falar com a Manu, considerando que ela é superior a mim. Quando eu vou falar com a Thaís, é um zelo e um cuidado, considerando que ela é superior a mim. Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, foi exatamente isso que ele fez. Ele considerou os discípulos maiores do que ele. Foi isso que ele fez. Entende? Isso, uma igreja dessa, uma igreja que vive isso, não tem quem pare. Um casamento que vive esse princípio, não tem o que destrói. Pode vir a chuva, pode vir o vento, como a palavra de Deus fala. A casa que é construída na areia, vai vir a chuva, a tempestade, ela vai derrubar. Ela pode ser linda, mas o que a gente constrói na rocha, que é Cristo, pode acontecer o que for. Então, essa palavra de unidade, Deus tem colocado no meu coração, não é uma indireta, porque nós não somos unidos. Eu considero a gente uma igreja que vive em unidade. Mas a gente precisa aprender esses princípios. A gente precisa viver esses valores, não é? A gente precisa se esforçar mais, talvez, para preservar esse ambiente. O ambiente é outra coisa que martela na minha cabeça, preservar ambiente. O ambiente nosso, o ambiente que a gente vive é um ambiente espiritual. É um ambiente que tem que ser carregado com a glória de Deus. Mesmo no momento de diversão, de distração, de risada, de que a gente não está falando nada com nada. Mas nós somos um em Deus. E sabe, qual que é a finalidade? Eu sou aqui, talvez, a mão, a Fran é o nariz, o Neto é o pé, enfim, cada um é uma coisa aqui. Mas qual que é a finalidade, qual que é o propósito? Quando a gente se reuniu aqui com algumas pessoas para discutir, né? Discutir não, mas apresentar a visão, a missão da igreja. É a gente ser ferramenta para trazer pessoas e reconectar elas com o Senhor. Ser ferramenta de falar, olha, vem aqui, vem andar com Jesus, Jesus vai transformar a tua vida.
nós andamos em unidade por um objetivo. Casais, vocês casaram e quando vocês se tornaram um, né? Vocês se tornaram um, não foi? O homem unirá a sua mulher e se tornará uma só carne. Tem propósito, não é só para você ficar feliz e satisfeito. Há um propósito maior do que isso. Quando a gente tem filhos, então, aí você olha e fala, meu Deus, tem propósito. Eu tô, né, é outra geração. Eu gosto sempre, eu tenho mais uns minutinhos, vou dar esse exemplo. Eu amo esse exemplo. Vocês sabem que eu gosto de assistir The Crown, né? E eu assisto mesmo, gosto, tô parada agora, tá com a season nova, tô amando. Mas teve uma cena, acho que foi na primeira season, que eram até os outros atores, que me marcou muito, assim, que eu nem sei se meu marido escreveu que acabou o tempo, e eu preciso concordar com ele, então vou falar bem rapidinho. Essa cena me marcou, que foi aonde a rainha, ela não era para ser rainha. Ela não tinha nascido assim para ser rainha, na verdade, porque o pai dela não era quem estava no trono, o tio dela era o rei. E o tio abdica o trono por conta de uma mulher, né, para viver com uma outra mulher. O pai assume o trono e ela caiu na janelinha porque o pai morre, o pai não tem filhos homens, sobrou para quem? Para ela. E ela assumiu o trono. Só que nisso ela estava casada. Então, nem o marido dela estava preparado para ser marido da rainha. Só o Alexandre que está preparado. Ai, só eu dou risada aqui, assim, o silêncio, eu rindo, pensando, nossa, que piada sem graça. Mas, enfim. Paradíssimo. Mas, enfim. Ele não estava preparado e ele era boêmio, ele queria viver a vida, ele queria beber, ele queria, né, às vezes não mostra que ele teve outras mulheres, mas mostra ele na boemia e tal. E um dia ela viaja, acho que ele tá numa viagem, ela vai até ele, ela senta com ele e ela fala assim, olha, eu vou falar nas minhas palavras que faz muito tempo que eu assisti, mas é o que ficou. Olha aqui, eu sei que não tá bom pra você. Não tá bom pra você, porque, né, agora você caiu num ambiente que a gente tem que ter um monte de costumes, maneiras, não é? Não é? É rainha, gente. É rainha. Caiu na realeza. Eu sei que não tá legal pra você. E tão pouco tá pra mim, ela falou. Porém, porque naquela época não podia divorciar de jeito nenhum, né? Eles eram ali regidos pela Igreja Católica. A linha real, a realeza, não poderia acontecer divórcio. Então ela olha para ele e fala, porém, não tá bom para mim, não tá bom para você, mas nós vamos ter que fazer isso funcionar. Sabe por quê? Ela fala, porque eu tenho um duty, que significa eu tenho uma função. Eu sou rainha desse país. Eu sou rainha do Reino Unido. E eu não posso me divorciar. E você não vai se divorciar de mim, nem eu de você. Então nós vamos fazer isso aqui acontecer. Eles eram diferentes, estavam com problema, estavam discordando de um monte de coisa, mas eles tinham que o quê? Se unir por um propósito. E ela fala desse jeito, nós vamos ter que fazer isso funcionar. E assim é a unidade. Não importa onde você está, não importa se você está me ouvindo e está pensando na sua área familiar, pensando na igreja, eu quero que você medite sobre isso na igreja. Nós vamos fazer isso funcionar, nós temos um propósito juntos. E é muito bom andar em unidade. Vale a pena. Esforcem-se para isso. E eu tenho certeza que os frutos que a gente vai colher vão ser muito bons em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu vou encerrar porque meu tempo já acabou. Um beijo para todos que estão no Instagram. Eu vou sair. Amém. Se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta... Beijo. Se não, vamos encerrar, né? Quando a gente ministra a palavra de Deus, a gente sempre tem que entender que não é a Aline, não foi o Neto semana passada, mas é o próprio Deus querendo se comunicar conosco, falar conosco, né? Tá ligado. Então, sem
sempre receba a palavra do Senhor e fala, eu vou praticar isso, eu vou vivenciar isso. E é isso que a Aline compartilhou, é algo fundamental, né? Ou a gente vai para o caminho da divisão, ou a gente vai para o caminho da unidade, que vai trazer uma série de resultados e benefícios dessa escolha. Então, estejamos atentos. O que Deus mais abomina é a gente semear contendas entre nós. Fique atento a isso. Procura fazer na sua vida aquilo que edifica. Às vezes a gente fica confuso, né? Porque, por isso que eu tenho falado tanto, quem são as pessoas que você tem escolhido para andar com você? Porque à medida que a gente vai andando com as pessoas vão tendo uma certa influência sobre nossas vidas. Até mesmo sem a gente perceber. Os nossos conceitos vão mudando, nossos valores vão mudando, devagarinho, graduativamente. E quem é o grande responsável? Você, por permitir. São escolhas que a gente faz, né? Então, procura sempre na sua vida, se é no relacionamento com seu marido, com seus amigos, com os irmãos, aonde quer que você for, aquilo que você está fazendo vai trazer edificação? Está ajudando a pessoa? E quando eu falo em ajudar, em edificar, em trazer benefício para o outro, não é só um sermãozinho, não é só uma palavra, mas a sua vida, a sua sinceridade, a sua alegria, ela vai edificar o outro, né? Fique atento a isso. E cuide da santidade. Não permita mistura na sua vida. Escolha sempre o caminho de santidade. Porque o caminho de santidade te aproxima com Deus. E Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas.